Bom, gente, começando mais uma semana de vídeos, né? Começando errado, né? Começando na terça. Tinha que ter começado ontem. Mas ontem foi muita correria, tá? A gente... esse final de semana a gente participou do circuito do Torier, né? Mais uma vez, né? Pra gente puxar um pouquinho de sardinha, né? Mas o pessoal show. fala que a gente que é puxa-saco e tal, mas é um evento sensacional. Infelizmente aqui no país... Felizmente a gente tem esse, né? Mas infelizmente a gente não tem mais nesse nível, tá? Principalmente pro pessoal da mecânica que tem interesse em buscar informação correta, da melhor qualidade possível, é um evento sensacional. Então, como foi de sexta, sábado até domingo, até o encerramento do outro vídeo, eu tava no circuito, entendeu? Então, na segunda-feira a gente já teve que pegar aqui, já se organizar tudo certinho, tá? E esse carro aqui, inclusive, chegou ontem, tá certo? Só que aí teve que lavar o motorista que tava até o dono, acho que não tinha noção, na hora que a gente abriu aqui, ele tomou um susto também, tá bom? Mas qual que é a questão, gente? Esse carro aqui é o que a gente fala. Matheus, por que vocês não costumam ficar passando muito diagnóstico pelo WhatsApp? Porque eu vou dar um exemplo prático aqui, ó, o que acontece nesse carro aqui. Matheus, liguei aqui. Matheus, meu carro, cara, quando eu ligo ele de manhã bonitinho, ele funciona sereninho. Dá 15 minutos depois que o carro esquenta, ele começa a falhar. Qual que é a primeira coisa que o mecânico, qual que é a primeira coisa que vai vir na cabeça do mecânico? É isso aqui, ó. Foi a primeira coisa que a gente tirou para dar uma olhadinha. Bobina, certo? Bobina, mas aí você tira a bobina. Bobina tem uma fissurinha ou outra aqui. Claro, isso aqui prejudica, Matheus. Prejudica, tá certo? Mas é o que a gente fala. Como a gente tá sempre trabalhando com esses carros aqui, algumas diferenças a gente sempre comenta. Por exemplo, se é numa... Isso não é nem brincadeira, não é nem meme, não é nem falando mal. Se é, por exemplo, um carro da linha francesa, igual a gente tinha um Renault Clio aqui antes, uma fissurinha daquela ali, o carro tá falhando. É certo. A gente já chegou a ver bobina de Civic aqui quase aberta, entendeu? E falhava de ignição lá no scanner, você via. Aqui você não via, entendeu? Então, esses carros, eles acentam um pouquinho mais isso, tá bom? A gente falou, pô, pro jeito que ele tá falhando um cilindro, meu, falhando de não tá queimando nada, falei, não pode ser isso. Aí a gente foi ver. Tiramos as velas, tudo certinho, aí tem uma marca úmida na vela. Umidade pode ser o quê? Tanto fluido de arrefecimento, tanto combustível, certo? Se algum bico tá com vazão incorreta, tá dando uma vazão maior, aí você tira para as velas para a gente fazer análise aqui, como a gente já mostrou para vocês em outras situações, com um boroscópio, tá bom? Que é o mais fácil. Por que você usa o boroscópio, Matheus? Não é mais fácil tirar os bicos e fazer a limpeza para ter certeza que os bicos? Nem sempre. Nesse carro aqui, por mais que não seja difícil de retirar, qual que é a questão? No boroscópio, por que a gente utiliza ele? É o que a gente fala, quanto mais ferramenta, mais assertivo fica o diagnóstico e mais rápido fica. Fica mais fácil para todo mundo. Matheus, por que fica mais fácil para todo mundo? Porque quanto mais rápido eu faço o diagnóstico, menos é cobrado de diagnóstico do cliente, tá certo? Claro que quando a gente utiliza a ferramenta tem um incremento, alguma coisa, mas mesmo assim, sai mais em conta esse tipo de diagnóstico do que o diagnóstico com a limpeza dos injetores, tá certo? O que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar pressão aqui, ó, no nosso sistema de arrefecimento, ó. Esse carro aqui ele trabalha com 1.1, tá certo? Vou colocar um pouquinho para cima do 1 aqui só. Vocês vão ver que não é necessário muito mais que isso. Quarto cilindro aqui, tá? Para quem não lembra, Honda até geração 7 é invertido, tá bom? 4 cilindros aqui, ó, a cabeça do pistão sequinha. E de carbonização, como é um carro só gasolina, normal, tá bom? No terceiro aqui dá pra ver até as válvulas ali, ó, tá vendo? Um pouquinho de carbonização, seca também, tá bom? Ó, cabeça do pistão
Vê aqui de perto, senão o pessoal não vai conseguir. Tá dando. Tá bom? Segundo, aqui, carbono, um pouquinho de carbonização sequinha também, tá bom? E aí, vamos aqui pro primeiro. Peraí. Eita. Dá pra ver lá dentro? Dá. As gotinhas? As gotinhas. Ó, o reflexo. Uhum. Entendeu? E aí, o que que acontece? Segura aqui pra mim, então, por favor. Nesse caso aqui, a gente já sabe que a junta foi pro saco, tá certo? E aí entra a outra questão do diagnóstico. A gente tem que ver o porquê que aconteceu isso, se foi superaquecimento, entendeu? Se a junta apodreceu, porque ele podia não utilizar arrefecimento e simplesmente a junta ter apodrecido, tá bom? A junta enferrujou, é uma junta metálica, tá? A junta original apodreceu e começou. A junta, ela tem um orifício assim, ó. Vamos supor, tem 2 buraquinhos, um de cada lado, tá certo? Aqui tá a compressão do cilindro e aqui tá uma galeria de água. Se você não usa o arrefecimento, depois eu vou fazer desenho com a mão assim, é bem esquisito, tá bom? Mas só pra gente entender, por exemplo, tem aqui, ó, um orifíciozinho pequenininho. Na hora que você não usa arrefecimento no seu carro, vai começar a enferrujar. No que começar a enferrujar, vai começar a correr tudo em volta. Depois, na hora que você ligar o carro lá ou colocar um arrefecimento, esse buraco aqui onde estava a ferrugem, vai sair na ferrugem. Só que se sai a ferrugem ferruja o material. Então esse orifício ele vai aumentando, vai meio que corroendo por volta dessa galeria, ao ponto dela ficar muito próxima da de compressão aqui, que é o do cilindro ali. E aí é quando a junta queima da água para compressão aqui, tá certo? Ou a junta só foi apodrecendo mesmo e depois começou a passar água para dentro do cilindro. Matheus, então por que o carro frio não falha e quente falha? Simples. O que acontece? Na hora que a gente liga o carro frio, lembra que a gente fala de funcionamento do carro frio? Por que é importante você não rodar com o carro só na fase fria? Ou se você roda só na fase fria, uso severo, você antecipar, troca de fluidos, de tudo, arrefecimento, óleo do motor. Por quê? Porque o motor, gente, não foi feito para trabalhar frio. O motor foi feito para trabalhar quente, tá certo? O carro ele funciona frio, então na parte fria ele vai injetar mais combustível, vai entrar mais ar, mesmo que esteja entrando um pouquinho de água nessa primeira parte fria, porque ainda não tem pressão do sistema de arrefecimento. A pressão da câmara de combustão é muito maior, então a água vai ter mais dificuldade para passar da parte da galeria de água para a parte de compressão. A partir do momento que o carro vai esquentando, que ele vai diminuindo a entrada de ar, a IAC ali, ela vai corrigindo, tá? Na marcha lenta, vai começar a injetar menos combustível e ao ponto que ele vai colocando menos ar para dentro e menos combustível, o arrefecimento vai pegando mais pressão, tá certo? Tá com a tampa aqui, ele vai começando a fazer pressão. Aí a pressão do arrefecimento começa a vencer e passar mais água lá para dentro. E aí começa a colocar água lá dentro da câmara e começa a falhar, porque vai obviamente prejudicar a misturar combustível. Tá certo? E aí o carro, na hora que ele esquenta, depois de uns 15 minutinhos funcionando, ele começa a falhar um cilindro, cuspir, entendeu? Mesmo sintoma de uma bobina com problema, porque a bobina, aquelas fissuras, por que o carro dá problema depois que esquenta na bobina? Porque aquela fissurinha pequenininha ali, na hora que o carro esquenta, ele pode causar dilatação, e em vez da bobina mandar a faísca lá para a ponta, naquele trinquinho ali, ela dá uma fuga, tá certo? E aí o cilindro falha do mesmo jeito que falharia aqui, tá certo? Sintoma igual, problemas diferentes. É por isso, gente, que não se passa diagnóstico por WhatsApp, tá bom? Às vezes a gente não passa, a gente fala umas 3, 4 coisas diferentes, aí tem gente que ainda fica bravo, fala, pô, o mecânico não tá de má vontade. Tem um amigo meu lá de Recife que fala assim, tá de má vontade, rapaz? Entendeu? Não é má vontade, entendeu? É que se eu passo para você que é uma bobina, que é uma peça de R$400, que é para fazer o serviço aqui, e aí você chega aqui todo feliz, você chega com uma bobininha nova e fala, Matheus, coloca aí. E na hora que você chega aqui de 4 mil, de R$400, vira um orçamento que realmente pode virar R$4.000,
Pô, Matheus, mas um serviço de cabeçote R$ 4.000. Outro dia veio um cliente aqui que falou que foi na outra oficina, que gastou num cabeçote R$ 6.000. Ele achou um absurdo. Eu falei, eu não posso falar pra você que tá caro ou barato. Eu não sei o que tinha no cabeçote. Entendeu? E se o cabeçote foi pra retífica, entendeu? E tem que fazer assentamento nas válvulas, entendeu? Se tem roscas, tudo isso, gente. Um cabeçote pode ficar R$ 2.000 para fazer aqui, o serviço conjunto, tudo bonitinho, quanto pode ficar esses R$ 6.000 que ele falou que fez em outra oficina. Agora, se ele tá achando que ele vai chegar aqui e vai falar mal da oficina, eu vou concordar, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não conheço o serviço da outra pessoa e às vezes deu R$ 6.000 porque custava R$ 6.000 o serviço, entendeu? Eu vou fazer também, esse vídeo vai sair no domingo, eu vou ver se eu faço um vídeo de quarta-feira falando de manutenção recorrente, porque é uma coisa que a gente tem visto com frequência chegar aqui na oficina, gente que tem comprado esses carros, Civic, Accord, eu vou fazer um de cada modelo se eu puder, CR-V, tá bom? Fazer um de cada carro para falar problema frequente, e já que vocês pedem tanto, eu vou passar valor de peça, que a gente passa essas coisas. A única coisa que eu não vou falar é valor de serviço, por quê? A gente fala valor de serviço, gente, por exemplo, a gente está aqui em Guarulhos, entendeu? Guarulhos é uma cidade grande, os custos aqui são, por exemplo, o que eu pago, um galpão aqui que eu pago 5.000 de aluguel, uma pessoa no interior de São Paulo vai pagar 2.500. Então a minha mão de obra não pode ser o mesmo valor de mão de obra da pessoa, entendeu? Ou vice-versa, ou uma pessoa que tem em São Paulo. O mesmo galpão que eu pago 5.000 aqui, o cara deve pagar 15.000 no centro de São Paulo. Aí você mora aí no centro de São Paulo, aí na Zona Sul, você vai xingar seu mecânico, vai falar, pô, você cobra R$ 250 para fazer determinado serviço, o outro rapaz lá que falou que custa 150. Eu não falei nada. A minha hora naquele serviço ali seria isso, entendeu? Um exemplo, tá? Então, só que eu vou passar valor de peça, o que a gente usa original, o que dá para usar primeira linha, entendeu? Vamos fazer um vídeo bem legal assim, mas agora a gente vai começar a desmontagem desse caninho aqui. Qual que é a novidade que aparecer? Desmontagem não, né? Perdão. Vamos ver se o cliente aprova, né? Ele já tá mais ou menos ciente, mas vamos ver se ele aprova. Bom, gente, dando continuidade aqui na manutenção do cabeçote do G7, tá? Tava até brincando com a Luzia aqui agora há pouco, porque eu falei que 1h30 da tarde tem café com leite aqui, né? Que a gente tirou, ela falou que não é mais café com leite, isso daqui já é doce de leite. Porque ó a textura que já tá. Mineiro não pode ver nada parecido que já pensa no doce de leite. Entendeu? Então, água, então já não estava passando água não só para dentro da câmara de combustão, mas tava misturando com óleo também, tá certo? Aqui, ó, mais uma vez a gente passa, né? Eu tinha mostrado no boroscópio para vocês já, né? Aquela carbonização bem sequinha, certo? Essa carbonização seca era totalmente saudável, né? Um carro que só roda com gasolina, né? Carro que utiliza etanol, obviamente, vai ter sempre menos ou quase zero, né? Porque por conta de carbono na composição, né? E aqui o primeiro cilindro, ele tá quase limpo, né? Porque a água bate e vai limpando aqui, ó. Tanto que se eu passar um paninho aqui, ó, vai ser facinho de limpar. Aqui eu não vi ainda, ó. Vou tirar a junta com vocês. Ó, vou puxar assim mesmo para ver se a gente consegue. Vai sair aos pedaços só. Vai, porque já é uma junta de fibra, né? Já não é a junta original, igual eu tinha falado com vocês no vídeo que seria uma junta metálica, né? Já não é a junta original. Mas hoje em dia nem é mais via de regra montar junta metálica, porque é muito difícil achar junta metálica de qualidade. Tá certo? Não tem muita corrosão nas galerias aqui. E está aparecendo o que acontece, gente? O que a gente às vezes comenta? Pelo jeito que tá lá no bloco, lá na fase do bloco, na hora que o Everton tirou
que o Tom tirou o cabeçote, eu achei muito esquisito como que ficou a marca, né, da junta. Tá aparecendo que esse serviço aqui de cabeçote, tá? Foi feito... Só erraram, ou das duas uma aqui. Na verdade só tem duas opções. Ou erraram o torque, não torquearam no caso, tá certo? Ou esse carro já ferveu antes, facearam o cabeçote e não conferiram o bloco, tá certo? A gente vai limpar ali a face do bloco ali bonitinho e vai passar. Eu vou fazer vídeo também para mostrar, entendeu? Por que acontece, gente? Por que é sempre essa história do leva para retífica? Ah, o carro ferveu, leva para retífica o cabeçote para fazer retífica e troca junto. Ah, que bloco não empena, bloco não empena. Duas coisas. O bloco de Honda é mais tendencioso empenar quando empena o cabeçote, porque é alumínio, assim como o cabeçote. Então quando é bloco de ferro não empena? É claro que empena. É mais difícil? Entendeu? Só que aqui, concordo com isso, é o mesmo material. Se o material do cabeçote deformou, o do bloco vai deformar também, entendeu? Tem gente que já aconteceu aqui na oficina de empenar o cabeçote e não empenar o bloco, porque tem uma série de outros fatores também, por exemplo, do tanto de massa ali do bloco, entendeu? O bloco ele tá banhado na água, entendeu? Então às vezes por mais que a água superaqueça aqui, ele pode ter uma diferença de temperatura, tanto que alguns carros a gente vê, até os Volkswagen novos, uma temperatura no cabeçote e uma no bloco, entendeu? São duas termostáticas e por aí vai. Mas só pra gente não estender muito aqui, provavelmente tem pontos que a junta ficou muito bem marcada e outros que nem encostou, nem fez a marcaçãozinha, entendeu? Então, das duas uma, ou não conferiram o empenamento do bloco, tá certo? Ou não torquearam aqui direito. A gente vai descobrir por quê. A gente vai tirar aqui essa guia aqui, essas guias no caso, né? Passar a ferramenta de plana nos dois, porque às vezes, escute bem, às vezes foi feito esse serviço aqui de cabeçote, a pessoa só não torqueou direito, o carro já estava fervendo. Só que qual que é o problema? Esse cliente, ele trouxe no guincho e tal, mas diz ele que na pandemia ele acabou utilizando que o carro aqueceu algumas vezes. Entendeu, gente? Algumas vezes é precária a situação. Por quê? Porque algumas vezes, o cliente sempre... Isso é padrão. Vocês todos fazem quando chega aqui na oficina. Tá bom? Vai querer... Hoje não, meu querido, brigadão. Todo cliente que chega fala que o carro aqueceu um pouquinho. Eu não sei como que geralmente o pessoal mede. Mas todo cliente que chega aqui fala aqueceu um pouquinho, mas aí eu parei. Só que assim, gente, por exemplo, o Civic geração 7, o ponteiro, ele fica assim, ó, está bem certinho no meio, perfeitamente alinhado no meio. Um pouquinho que ele passou ali para cima, já tá fora do valor da temperatura, tá certo? Esse carro aí, ele vai acionar a ventoinha entre, acho que esse modelo aí de G7, 101, 102 graus, tá certo? Aí quando bater lá os 97, 95, ele vai desligar, tá bom? Nessa média, claro, não adianta você pegar e falar, Matheus, mas o meu tá acionando com 100, 101, é por ali, tá certo? Só que esse um pouquinho que você vê o ponteiro subir ali, que você fala um pouquinho, não é que ele de 102 ele tá em 103, 104, entendeu? Ali já pode estar 110, 115, não tem como você saber. Se o ponteiro já tá na diagonal assim, o carro não vai ter acendido a luz ainda da temperatura, mas ali ele já passou pelo menos uns 20, 30 graus da temperatura de trabalho dele, que já é no limite, entendeu? O carro tem que trabalhar no limite, entendeu? Então provavelmente ali já deu merda. Se acendeu a luz, acabou. Aí você sabe que o prejuízo é grande.
Porque quando o carro acende a luz, por exemplo, é que o cliente não comentou de acender, mas a gente vai descobrir se aconteceu ou não. O que acontece? O carro acendeu a luz é que o carro ferveu assim num nível absurdo. Pistão dilata mais do que deveria, entendeu? E por aí vai. O que acontece? Ah, Matheus, mas o meu pistão ali, eu coloquei ali, facei com bloco, fui ver se tinha folga ali no pistão, não tinha. Mas aí o mecânico vai, montou e agora o motor tá batendo saia. Entendeu? Tá batendo saia por quê? Porque no pistão lá, a saia, na hora que ela dilata, tá certo? Na hora dela voltar, é igual quando você vai... Igual minha esposa fez com minha roupa. Entendeu? O que acontece? Ela lavou a roupa, encharcou. Quando alguma coisa encharca, ela cresce. Na hora que ela botou para secar, entendeu? A roupa, em vez de voltar para a posição normal, ficou menor. E não coube no Matheus. Entendeu? Aí não coube. No caso meu, não vai entrar a calça na minha perna. Ali vai sobrar espaço entre a saia do pistão e a camisa. Matheus, por que só a saia do pistão? Porque sempre a parte de cima do pistão tem um tratamento específico para melhor, né? No caso, para temperatura. Por quê? Porque é ele que está sempre sofrendo a explosão. Então a cabeça do pistão é sempre mais reforçada, tem mais massa. A saia do pistão ali não, tá certo? E aí o carro bate pistão. Duas coisas que a gente vai passar para o cliente, que eu vou tentar conversar com o cliente, é o quê? Se o sistema de lubrificação já está desse jeito, provavelmente vai estar com bastante coisa desgastada. Porque, gente, água com óleo não resolve, não se mistura ou não se dão, por assim dizer. Porque o óleo, a gente quer que o óleo entre, por exemplo, entre uma bronzina e uma biela, para ela fazer um filme de lubrificação. Lá no virabrequim, entre a bronzina da biela ali e o virabrequim, é para ela fazer um filme. Então, se o óleo vem passando para lubrificar e a água vem passando para limpar, não vai dar certo, entendeu? Geralmente a água ganha, porque aí começa a gerar desgaste de bronzina e por aí vai, tá certo? Na hora de fazer o teste aqui da planicidade aqui, a gente volta com o vídeo. Pessoal, a gente está fazendo um teste aqui, o Matheus vai começar. Então, pega uma perna pra mim. Esse Civic veio pra gente com um problema de cabeçote, né? Ai, Tá brigando para pôr a régua ali, a régua é bem pesada. pesada. Agora o Matheus vai passar pra gente ver a planicidade aqui, como é que tá. Se tem planicidade no bloco, né? O espaço é bem pequeno, né? é bem ruimzinho. Ó, vamos lá. Só explicando, né? Enquanto o Matheus vai passando, pessoal, esse carro ele queimou no primeiro cilindro. Como é que a gente sabe? Já estava entrando água ali. Vídeo do diagnóstico. Tá bom. Mas eu tô só repetindo. É que acabou de aparecer. Agora vocês estão vendo ali, ó, que passando a régua, ele tá pegando na lateral e ele não tá nem encostando ali. Nem o cheiro. Nem chega nos cilindros ali, certo? Isso é uma régua retificada, né? Para verificação mesmo desse tipo de coisa no lugar, né? Pra gente ter a certeza de onde tá o dano aí. Mas não pegou nenhum no meio ali. Mas eu falei Olha no boca. vídeo. Não, Eu só falei puta que no pariu. vídeo que não tava marcando. Agora pegou aqui porque eu deixei escapar, mas. Aqui, ó. Nem precisa mais ir muito além, não. Fica tudo bem. Muito bem. Bom, guarda a régua aqui. A gente vai passar pro dono do carro. Por que a gente fez esse teste aqui, pessoal? Lembra que eu falei, a gente fala sempre para vocês que bloco de alumínio, empena cabeçote, empena bloco. Eles estão juntos. Se tiver montado com junta de aço, tem uma chance menor. É que eu já falei. Você já falou tudo isso? Parte. Não, é que eu não estava aqui, pessoal. Eu não vi. Se tiver montado com uma junta de aço, a chance de empenar é menor. Mas se tiver montado, esse aqui estava com junta mista, né? Isso. Se tiver montado com junta, a conhecida como junta mista, Mas eu não falei no negócio. Tô pra falar pela grossura da junta, né? Que o Tom falou, parecia ser até junta sob medida. então a gente tem que medir a altura do cabeçote para ver se o vai cabeçote medir. vai Vai aproveitar, tá bom? Mas aqui é para tirar a prova dos 9, ó. Mostra aqui de novo, moral. No meio aqui, ó, nem pegou, ó.
Essa tinta teria que estar passando em tudo aqui, ó, fazendo a vedação nos cilindros aqui, nas beiras das camisas. Por isso Tá ok? que passava tão fácil a água daqui pra cá. Tá Ok. bom? Então é isso aí. Agora aqui é tirar o bloco do motor fora, descer, né? Descer tudo aqui e levar para retífica. E aí, gente, aqui ó, o Tom tá torqueando aqui os mancais desse Honda, é do motor 1.7, ó, hoje é uma festa que tá aqui, ó, motor de Honda, tem mais motor para entrar, virou festa aqui, motor agora. E o que aconteceu aqui? Esse é aquele motor que deu aquecimento, que empenou o bloco, gente. Nós passamos a ferramenta para vocês. Aí isso aqui é ruim, ó. Não dá o corte correto quando é assim. A rosca não tá boa. Esse é aquele motor que nós passamos a ferramenta, mostramos para vocês. E o que a gente fez aqui? O Matheus virou ele para baixo, né? E já que tá aberto, porque ele tem que ir desse jeito aqui para retífica, tirar a parte de baixo, certo? Ele vai para a retífica para fazer, sem desmontar os pistões, para fazer a plaina ali no bloco, certo? Mas aí a gente já aproveitou e verificou aqui, ó, o estado das bronzinas e do virabrequim. Porque se a gente tira aqui embaixo, as bronzinas estão comidas e o virabrequim está riscado, aí a gente já fala. Por que a gente fala para o dono do carro? A gente já chega para o dono do carro e fala, ó, não aconselhamos fazer a plaina, a retífica e montar desse jeito. Por quê? Se tem folga, se tem desgaste, quando montar e aumentar a taxa, porque vai tirar material, vai aumentar a taxa de compressão do motor, certo? Aí o motor provavelmente vai ou bater saia ou fumar, se bem que aqui a parte de pistões, ele já sabe que isso corre o risco, entendeu? Todos estão, fechou? Fechou. Tá. Então a gente confere isso aqui, não é porque vai fazer o motor, confere aqui para ter uma ideia de como tá. Aqui embaixo lisinho, tudo standard, bonitinho, tudo certinho. Então a gente vai virar o motor agora, verificar os cilindros ali e depois amanhã ele já está indo para retífica para poder facear o bloco. Meu pessoal, fazer um vídeo para vocês aqui mais uma vez, sempre servindo como alerta, né, pessoal? Esse Fit aqui, tá nesse Fit 7. Esse Fit 2007, pessoal, a gente está fazendo avaliando aqui o sistema de arrefecimento. O que acontece? Ó, filma aqui dentro. Ó, esse sistema já está sangrado, tá? E como eu já passei para vocês, você pode ver que a ventoinha já está entrando. O sistema já sangria, já foi feita. Porém, o que acontece? Agora é troca do fluido. Estamos fazendo e não para de sair sujeira. Gente, quando não tem aditivo no sistema, qual é o risco? Acabei de passar até para o dono do carro. O risco dessa junta de cabeçote já está podre, porque trabalhou sem aditivo. A junta do cabeçote apodrece. E ela apodrecendo e rompendo, ó, a preocupação minha o que é, ó? Não para de subir bolha aqui, ó. E quando o carro chegou pra gente, não tinha água no radiador. Tinha pouquíssima água no radiador, tá? Isso aqui, sem pôr o aparelho, a chance de ter queimado essa junta já é muito grande. Esse carro não tem ponteiro de temperatura. Ele só acende a luz quando ele chega no nível ali perigoso ali, ele acende a luz. Ou seja, acendeu a luz, o motor já ferveu, tá? Mas esse alerta, gente, sempre sistema de arrefecimento com aditivo, pessoal. Isso aí o mecânico não tá te empurrando o serviço. Outra coisa, vamos parar com esse negócio, o pessoal falar, eu não uso aditivo porque eu usei num carro que trabalhou a vida inteira com água, quando eu pus aditivo foi vazamento para todo lado. É isso que é para acontecer. Por quê? O aditivo vai fazer o trabalho dele, ele vai fazer a limpeza do sistema, ele vai tirar toda a craca que tem no sistema e aí vai surgir vazamento sim, porque a água enferruja. Água no sistema causa ferrugem, causa corrosão. Não para aqui, tá bom? Esse aqui, a chance dessa junta ter ido pro espaço é bem grande. Nós vamos fazer a limpeza total, a colocação do aditivo e aí tem que colocar aditivo, não adianta, deixar só com água não pode. E aí a gente vai ver realmente se o carro vai voltar a funcionar. Acho muito difícil que ele volte a funcionar normalmente, tá bom, gente? Então,
alerta mais uma vez para o sistema de arrefecimento sem aditivo, gente. O prejuízo pode ficar muito grande. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, as condições muitas vezes que o carro chega na oficina, gente. E primeiro eu vou mostrar aqui que eu tô com pouca bateria, ó. Sistema de arrefecimento, pessoal. Você abre aqui, ó. Olha o que tem lá dentro. Só barro, tá? Aqui, ó, tá vendo? Barro. Entendeu? Imagina para fazer a limpeza de um sistema de arrefecimento desse. Desliga para mim a lanterna aí, por favor. Imagina vocês para fazer o sistema de arrefecimento desse. Aí vamos além. Orçamento. Foi feito um orçamento, levantamento. Esse aqui é um 2002, um Civic G7 2002. Fizemos o orçamento. E o orçamento, o que acontece? O orçamento ficou muito alto, gente. Por quê? Porque é um carro, quando serve de alerta para você, quando você for comprar um carro, por exemplo. Quando você for comprar um carro, é muito importante você ter o histórico de manutenções desse carro. Esse carro aqui, por exemplo, ele tem problemas na suspensão, todos os amortecedores estão ruins, ele tem problema na caixa de direção. Dá para você pegar aqui? Vocês limparam lá ou dá para mostrar o óleo lá embaixo? Eu vou limpar depois. Que tem de óleo lá. Aquele óleo que vocês estão vendo ali, além de vermelho que estava errado, aquilo ali, nós mandamos lavar o motor aqui porque estava todo encracado. E aquele óleo desce. Você coloca aqui no reservatório, aqui acho que está sequinho, né? Tá vendo? Você coloca óleo fluido no reservatório hidráulico e ele simplesmente sai daqui e vaza lá, sai daqui e vaza lá. Ou seja, caixa de direção foi pro prego. Por quê? Por falta de manutenção, por falta de troca do fluido da direção hidráulica e também por aplicação incorreta do fluido. O fluido é o PSF e ali nós temos o ATF. Ah, mas isso aí é besteira, isso aí não dá diferença. Dá sim, senão a Honda não indicaria um fluido específico para o sistema, tá bom? Fluido de freio, até o dono falou, faltou a caneta gritar quando colocou ali, apitar, soltar uma sirene, de tanta contaminação que tem no fluido de freio. Fluido de embreagem, mesma coisa, podre. Arrefecimento, já mostrei para vocês, o dono não vai ter como fazer os serviços, entendeu? Vamos colocar água desmineralizada aqui para ele levar o carro embora, mas ele já deixamos ele ciente das condições. O Tom ali, ó, tá montando ali, ó, que foi feito o levantamento de toda a suspensão para mexer, freios, suspensão, tudo. Os 4 coxinhos estão... Tudo no carro tem que ser mexido. Coxim de motor esquerdo quebrado, coxim direito do câmbio quebrado, coxim traseiro do câmbio quebrado, coxim frontal do câmbio quebrado. Os 4 coxins quebrados. 2 coxins de amortecedores. Você faz 4 e não... Não, meu dedo não fecha. Conta só os 4 dedos aqui. Os 2 coxins de amortecedor quebrados, estourados, os 2. Amortecedores, os 4, entendeu? Então, gente, presta atenção, quando você for comprar um carro, o caso dele, ele tá há quanto tempo com esse carro? Pegou no começo do ano. Pegou no começo do ano. Agora que ele veio fazer uma manutenção, ele veio fazer uma avaliação para ver o que precisa fazer. E tem que mexer em absolutamente tudo no carro. Até eu assustei com o tamanho da lista aqui. E eu falei para ele, tudo que a gente passou para você aqui, infelizmente, é o que precisa ser trocado no carro, que não está em condições. E é claro, eu não vou citar o valor, mas deu um valor absurdo realmente. Por quê? Peças, mão de obra, tudo juntando. Foi meio dia de orçamento aqui, né? Foi meio dia de orçamento, entendeu? Para fechar o orçamento do carro. Meio dia só para fechar o orçamento do carro. Não foi colocado nada de preventivo, de injeção, nada de preventivo, só corretivo. Só a manutenção corretiva, igual o Matheus falou. Não entrou limpeza de corpo, sistema de injeção, regulagem de válvulas, não entrou. Correia dentada, porque segundo ele, o dono anterior passou para ele que foi feita a manutenção. Agora eu pergunto para vocês, dá para confiar que a pessoa trocou
uma correia dentada, se a pessoa não cuidou para colocar aditivo no sistema de arrefecimento, aqui nem adianta colocar aditivo. Se colocar aditivo aqui é besteira, vai dar ruim. Tem que fazer a limpeza primeiro, tem que colocar aditivo depois, mas aí você já tem que avaliar outras coisas. Você já tem que avaliar as condições de uma bomba d'água, as condições de uma termostática. Por quê? Porque senão é dor de cabeça. É só barro que tem aqui, só sujeira, tá? Não tem como. Então, gente, mais uma vez essa dica. Avalia, ó. Eu tô comprando o carro, o cara tá me fazendo... Oi, Leinha. O cara tá me fazendo um bom preço no carro aqui. Bom preço? Será que é? Avalie o que tem para ser feito no carro. Esse carro aqui, se ele for fazer tudo o que tem que fazer, vai ficar no preço do carro, entendeu? Vai fazer tudo o que tem para fazer, vai ficar no preço do carro. E não colocamos muita coisa. E tem um motor também que está baixando o óleo, né? O motor, ele comentou que está baixando bastante óleo também, né? Tem que sanar os vazamentos. Tem vazamento, tem a questão de baixar bastante o óleo. Então, gente, é complicado. Chegou nesse ponto aqui, desleixou demais, deixou muito de lado a manutenção, só ladeira abaixo, só vai ter dor de cabeça. Tá bom? Então muitas vezes não compensa realmente investir no carro. É que ele falou para mim, compensa eu vender? Eu falei, não sei. Se você vender para uma pessoa e a pessoa pegar com esse tanto de problema, o que vai acontecer? Que a pessoa pode ir atrás de você e falar, você me vendeu um carro cheio de problema aqui, vamos resolver como é que faz. Preciso de dinheiro para ajudar aqui. E isso tem hoje, entendeu? O pessoal vai mesmo, fala, não, você me falou que o carro estava bom e o carro não tá bom e vamos ver o que a gente faz aí para acertar isso. Entendeu? Aí você vai arrumar mais uma dor de cabeça. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção com isso aí para não quebrar a cara. Bom, gente, dando continuação aqui, hoje entrou um fit de uma CRV, tá? Esse fit aqui é para sanar vazamento dele, tá? Pode chegar aqui pertinho. Ele acabou de chegar do lavador, tá bom? Mas a gente já tinha identificado, não sei se tem que mostrar aqui na gravação. Isso. Tá vendo aqui onde fica fixado esse parafuso aqui, esse aterramento? Ali tem um tampão. Ali é um tampão no cabeçote, onde fica o alojamento também ali por trás do sensor de fase. Esse carinha aí costuma vazar muito, tá? Nos Fits, no Civic geração 8, CRV e por aí vai, tá? Todos têm esse tampãozinho, costuma depois de certa idade, né? Depois de passar desses 10 anos, como é uma peça de borracha, ela acaba ressecando e dando vazamento. Ali a gente já identificou a gente já tinha identificado outro vazamento aqui no tampão do outro lado, tá certo? A gente já identificou também vazamento na tampa de válvula desse carinha aqui, que é mais comum nos 1.4, né? Os que tem 8 bobinas. A gente sabe que muita gente acaba perdendo bobina por conta disso, porque começa a vazar e entrar lá pra dentro, tá bom? Não sei se nesse caso tá enchendo lá dentro, mas aqui na frente ele já tava merejando. Na hora que a gente desmontar aqui, que pra fazer esse reparo, a gente precisa tirar o coletor. Eu mostro mais coisa pra vocês. Aquele ali do fundo, aquele Civic que na imagem provavelmente vai parecer preto, mas é verde, tá bom? Aquele ali a gente está fazendo diagnóstico, aquele carro está perdendo o AF, tá bom? É um carro que veio aqui da outra vez para fazer um serviço simples, não lembro qual foi. Veio para trocar a bomba hidráulica, tá certo? E aí no dia que ele deixou aqui, ele falou, se o carro não pegar, você tira desconecta aqui o sensor de temperatura que ele pega. A gente ficou meio assim, mas o que acontece? Aquele carro está perdendo o AF. Tá bom, gente? Chegou aqui, ele funciona de boa, funciona 1, 2, 3 vezes, mas aí quando você vai olhar lá no scanner, o cliente só utiliza gasolina, tá bom? Só utiliza gasolina, não gosta de utilizar etanol. E aí você abre lá no scanner, depois que o carro já funcionou um bom tempo lá, quando você vai tentar dar a partida de novo, ele reconhece lá, teor de etanol alto, entendeu? Uma porcentagem muito alta de etanol, e aí o carro acaba pegando, ou não pegando, ou quando pega, ele pega esquisito, tá certo? Então a gente vai tentar entender ali por que ele tá acontecendo esse problema do AF, tá bom? Vou pegar depois sinal de som dessas coisas, ver se eu consigo mostrar também. E a CRV aqui na frente,
Eu vou até tentar posicionar o cavalete para deixar aqui, porque o cliente até pediu um vídeo do serviço aqui. Como eu falei que era um serviço simples, não teria problema, tá certo? A CRV ela tá vazando aqui, ó, na VTEC, tá bom? Infelizmente entra naquele mesmo padrão do O-ring, do Fit, ou qualquer peça que seja de borracha em geral, tá, gente? É crônico Honda vazar na junta da VTEC. É crônico Honda vazar na junta do cárter do G7. Não é, gente. Borracha perde propriedade com o tempo, ela resseca e começa a vazar. Tanto que os cárteres que são selados com silicone demoram muito mais tempo para começar a vazar, tá certo? São os Fits, esses motores aqui R20, R18, tá certo? Eles demoram muito mais para demora assim, né? Alguns tem Civic aí 2006, 2007 que nunca foi mexido no cárter, a cola tá lá original, tudo bonitinho, porque o silicone ele consegue perdurar aí por mais tempo, tá bom? Vou colocar depois aqui, vou ver se eu consigo posicionar o cavaletezinho. O cliente pediu, que ele tinha curiosidade de saber como que era esse tipo de manutenção. Como é uma manutenção simples, vocês vão ver que eu não sei nem se o Emerson vai precisar acelerar o vídeo, tá bom? A única coisa de errada, só deixa eu dar uma segurada aqui rapidinho. O cliente ele trouxe a junta, tá certo? Ele trouxe a junta da VTEC. Essa junta aqui é a junta que fica aqui entre a VTEC e o cabeçote. Só que o que muita gente faz, por às vezes nem saber, que essas VTECs aqui tem duas juntas, tá certo? E aí eu vou dois tipos de vedações ali. Na hora que eu tirar ela aqui, eu vou colocar aqui no carrinho, eu mostro pra vocês. Fechou? Então, gente, aqui a VTEC já fora, tá? Não sei se o barulho da ventoinha do Fit aí que tá atrás vai atrapalhar, mas os três parafusos que a gente tira são esses, tá? De fixação, os dois em cima e aquele que eu falei mais chato embaixo, tá bom? Tem um parafusinho aqui que eu tiro, que é do guia do cabo também, que é mais curtinho, tá bom? E o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês. O dono trouxe essa daqui, ó. Essa junta aqui, ó. Inclusive já tinham tentado colocar silicone pra sanar o vazamento. Vou bater um descarbonizante aqui. Deixa eu tentar limpar. Certo? Só que o que a gente falou, comentou também, aqui tem outra junta também, ó. Isso daqui eu quebrei o torque ali já, tá? Eu tinha esquecido de fazer na hora. Quando a VTEC tá lá no lugar, é o ideal a gente fazer, tá bom? Senão depois você tem que apoiar ela aí, segurar para poder tirar. Dá sempre uma giradinha assim. Primeira coisa, quem mexe muito com Fiat, essas coisas, sabe que o bico injetor, se triscou no conector, quebra. Aqui segue a mesma linha, tá certo? Tem que tomar cuidado. Ó, saiu a vedação aqui. Tem que tomar cuidado porque é a carcaça metálica e o conector elétrico aqui. Até na hora de desconectar, eu costumo apoiar aqui para puxar, com medo de quebrar isso daqui, tá bom? Esses três O-rings aqui de vedação, o cliente acabou não trazendo, tá certo? Mas isso não tem problema, a gente tem. Eu vou até pegar ali. Bom, continuando aqui, ó, são três O-ringzinhos, tá certo? Ó, já separei aqui os três. E aqui para tirar, ó, vamos ver se ele tá bem duro. Acho que vai ser mais fácil até com alicate de corte. O que a gente toma cuidado, gente, para não riscar isso daqui, tá certo? Aí eu puxo com a pontinha do alicate de corte aqui e tiro um pedacinho, ó.
Fechou? Olha como que ele sai duro. Mesma coisa da outra junta, ó. Se você virar, ele quebra. Tá bom? Então esses carinhas aqui a gente tem que trocar também, porque senão ele fica merejando, ó. Só dar uma pontinha aqui, ó. Fica merejando. E tirando desse jeito aqui com alicate, como ele tá ressecado, é fácil, tá? E é menos risco de eu me furar, igual eu já fiz aqui, ó, outro dia. Diga-se de passagem. Não foi com isso, mas foi com uma coisa bem idiota também. Aqui tranquilo. Ó, parece um pedaço de plástico. Entendeu? A gente usa esse daqui pra colocar aqui de volta. Primeiro esse maior. São 3 O-rings de tamanho diferentes, tá? A espessura deles também é diferente. Se colocar... Gente, esse daqui ele entra muito junto. Entendeu? Tem um degrauzinho aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar de perto. Vou dar uma limpada aqui. Ó. Consegue... Não sei se dá pra ver, mas ele não tem um chanfro pra baixo assim. Ele tem um chanfrinho aqui meio que 45 graus pro O-ring acomodar. E logo embaixo aqui ele tem um degrauzinho. Tá certo? Pra vedar. Então, muito cuidado, tá? Colocar um O-ring um pouquinho maior, ele vai morder e vai merejar. O ideal aí é que coloque sempre o original, tá certo? Puxar esse daqui pra cima, que esse aqui é o maiorzinho. Certo? Ele vai ficar um pouquinho ressaltado, tá bom? Mas aí na hora que ele acomodar, ele encaixa certinho no alojamento. Esse um pouquinho maior. E esse aqui também. Esse menorzinho. Pega a vaselina que eu esqueci, por favor. Eu tô aqui com o tripé, mas o Tom tá me auxiliando aqui enquanto não vaza ali o fit. Pouquinha coisa, tá, gente? Por que a gente usa vaselina? Porque a vaselina logo que ela é bem volátil, então aqui na hora que começar a esquentar, ele já vai evaporar, entendeu? Não vai afetar em nada aqui no sistema. Antes que alguém fale que vai estragar a VTEC com a vaselina, né? Tá bom? Com cuidado, igual eu falei, como ele tem o encaixe chanfrado aqui, ó, ele entra bem tranquilo. Não pode ser um O-ring muito fino que não vai dar pressão, né? Ele entra firme, mas não agarrando. Tá certo? Vou colocar esses dois aqui de volta. No lugar eu vou apertar, tá? Pra não precisa ficar fazendo força à toa aqui. Agora, gente, como ele sua, a VTEC sua, mesmo que a gente tenha levado para lavar tudo certinho, né? Um pouquinho de sujeira fica, mas é besteirinha. Aqui, ó, um pincelzinho, limpar o pincel aqui, ó. A gente limpa facinho. Às vezes o cliente não vai nem olhar, né? Mas isso aqui não é nem só por aparência, tá? A gente deixar ela toda limpa assim. É porque, Matheus, estou colocando a junta original, é certeza que não vai vazar? A gente nunca sabe, né? A gente não pode garantir a qualidade das peças hoje em dia, né? A gente tenta utilizar o que a gente tem de melhor no mercado, né? Mas aí fica até mais fácil depois pra gente monitorar, entendeu? Entrar ali com a câmera do celular, dar uma olhadinha, ver se não tá suado. A gente deixa ela toda sequinha e limpinha, tá bom? Vantagem também de você usar a junta original, tá certo? Que ela tem... Dá pra ver esses dentinhos na filmagem? Sim. Bem, consegue enquadrar. Entendeu? Esses dentinhos aqui ajudam
Aí ele meio que fica pregadinho aqui no lugar na hora da gente instalar lá. Perfeito? Bom, agora é fazer o processo contrário, ó. Juntinha nova aqui também. Não esqueça, tem que abaixar. Fechou? Colocar uma junta aqui. Agora é colocar os 3 parafusinhos aqui lá. Só vou a gente dar uma limpada. Quando ele está muito encrostado, a gente precisa passar no esmeril. Não é o caso aqui. Os outros estão limpos até, ó. Vou tomar esse daqui. Bom, gente, dando sequência aqui, quinta-feira, estamos agilizando tudo aqui para liberar o máximo de carro possível. Hoje, para sexta-feira, a gente fica só com o G7 lá do elevador, que é o motor, tá? E aqui o que acontece? Estamos aqui com esse Azira aqui, hoje também uma manutenção básica. Ele vai trocar o óleo do motor, tá trocando o fluido de freio, tá? Depois até eu não lembro se eu já cheguei a fazer vídeo da troca do fluido com o scanner. Bom, se o Tom me lembrar, eu faço. Bom, senão eu provavelmente não vou lembrar. E aqui o que acontece? Aí chegou também esse Fit aqui, 2004, 1.4, aquele das 8 bobinas e tal. E aí vocês podem ver que tá com um osciloscópio aí paramentado, tudo certinho. E o que eu ia fazer? Eu ia fazer esse carro aqui, a dona tem ele há mais ou menos 1 ano, ela não faz muita manutenção, não tem muito histórico, né, no caso, ela fez só uma troca de correia de acessórios. Só que esse carro bate muito, bate, raja feio. E aí o que acontece? Esses motores eles têm um problema de lubrificação, né, pode ser balancinho, pode ser ali o comando desgastado, né. Para ter certeza se é isso, porque é bem semelhante, no estado que está aqui, é bem semelhante com um barulho de quando o carro queima junto ali entre cilindros, que fica passando compressão de um cilindro para o outro, até porque o dono já falou que esse carro aqueceu, a gente foi olhar aqui, não tem uma gota d'água aqui dentro. Eu ia fazer um teste de compressão relativa, para não precisar, porque esse carro aqui é chatinho de acessar vela, essas coisas. As velas de trás obviamente é fácil, mas as da frente aqui tem que desmontar. Só antes de desmontar nada, eu ia fazer o teste de compressão relativa. Esse também é o modelo que o acesso ali do tanque fica no meio do console, tá certo? Fica no meio do console, então tem que desmontar ali o console, tudo bonitinho. Então o que a gente geralmente faz? Para fazer teste de compressão relativa, gente, o que acontece? Não pode ir combustível lá para dentro, certo? Porque não é para o carro pegar, é para segurar na partida, para só o motor de arranque virar, entendeu? Que aí a partir da queda de tensão do acionamento do motor de arranque, ele pega uma média aí da compressão do motor. Enfim, o que eu falei? Vou então fazer o que? Tirar o fusível da bomba, tá certo? Que daí o que vai acontecer? Vai parar de injetar combustível e a gente vai conseguir fazer esse teste. Só que eu fui lá tirar o fusível da bomba. Pedi pro Tom filmar aqui, eu vou ligar a lanterna do meu celular, já tá sendo flash. E pra minha surpresa, eu nem mostrei ali no doutoria que tava aberto, é o F11, é o penúltimo fusível aqui, ó. Consegue ver aqui? Ver se dá pra dar um zoom. E olha aqui o cidadão, derretido e colado. Na verdade, colado eu não sei, porque eu nem tentei tirar e eu não vou botar a mão, entendeu? Eu vou passar primeiro pro cliente, porque se eu tiro isso aqui e a perninha do fusível ficar lá dentro, porque já derreteu, já houve um superaquecimento aqui, tá bom? Aí o BO tá na minha mão, entendeu? Não, obviamente não é culpa do cliente, mas também não é culpa nossa, tá certo? O cliente tem que ser informado pra depois a gente mexer, porque não adianta eu tentar tirar e depois falar, ó, a perninha ficou lá na frente e agora a bomba de combustível tá acionando, entendeu? E, gente, aquilo ali, agora tá com fusível certo, tá? Tá com fusível de 15 amperes. Em algum momento, o que ocorre? Vem cá. Como que a gente sabe que tá com o fusível correto? Porque para achar o fusível da bomba ali, a gente consultou aqui no Doutorier, ele mostra onde fica a caixa, certo? De fusíveis, mostra o diagrama e nomeia cada fusível. Depois aqui, ó, ele vai mostrar
a identificação lá, a intensidade do fusível e para que ele é utilizado. O nosso é esse aqui, ó, F11, 15 amperes, bomba de combustível. Mas, Matheus, por que derreteu aquilo ali? Passou muita corrente? Passou, mas o que geralmente acontece para fazer um estado desse? O fusível começou a queimar, tá? O fusível começou a queimar, aí o cidadão foi lá e colocou um de 20. Gente, se fusível está queimando, o problema não é o fusível. O fusível é proteção, tá certo? Então, se o fusível está queimando, algum problema tem. Ah, o de 15 está queimando, coloca o de 20. Beleza, parou. Ah, e depois de muito tempo rodando com o carro, queima de novo. Põe de 25. E por aí vai. Até a hora que a bomba fecha um curto de vez. Ali o fusível é tão alto que ele demora a atuar e acontece aquilo ali. Chega a derreter o alojamento da carcaça ali do porta-fusíveis, tá? Gente, isso vocês não têm noção do quanto que isso é perigoso, tá certo? Porque uma coisa é derreter ali, tá certo? Outra coisa é derreter o chicote que passa por debaixo do carpete, por exemplo. Entendeu? Tem muita gente que não tem consciência disso. O fio derrete e pega fogo ali debaixo do carpete tem feltro. Você fez assim, ó, jogou uma fagulha lá, pega fogo, entendeu? Então vamos tomar cuidado com isso. Utilizem sempre. Ah, Matheus, peguei, chegou o carro aqui, o fusível tá queimado, o fusível tá derretido, nem sei de quanto que é. Vai na literatura técnica. Se não... Ah, Matheus, mas eu não tenho acesso à literatura técnica. Se você pesquisar fusível, bomba de combustível, FIT, o que vai aparecer lá é o de 15 amperes, porque é o certo, tá bom? Então, eu vou passar isso para o cliente. Provavelmente não vou fazer o teste dessa maneira, tá certo? Eu vou fazer um teste de compressão ali, porque aqui no Doutorier, provavelmente a gente vai ter também, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Verificações. Aqui, ó. Cadê? A gente tem bomba de combustível aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu nunca acho. Aqui, ó, pressão de compressão dos cilindros. Eu sempre confundo, tá certo? O que eu posso fazer também? Eu posso tirar a vela ali de trás e ver a pressão de compressão manualmente, tá certo? Aqui no caso o mínimo é 9.8 bar e entre um cilindro e o outro no máximo eu posso ter 2 bar aí de diferença, tá certo? Então o que acontece? A gente vai acabar fazendo da maneira mais manual, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente tem a ferramenta para isso, né? Para agilizar o nosso serviço, mas nem sempre é uma boa ideia utilizar, tá bom? A gente vai fazer isso, vou fazer também o teste de vazão de cilindro, a gente vai colocar água aqui, obviamente não vou colocar aditivo, por quê? Ah, Matheus, mas aditivo estraga o carro, é por isso que você não vai colocar. O que estraga o carro, filho, é isso aqui, ó. Ó, seco, enferrujado. O que estraga o carro é você rodar com água, tá bom? Então, se eu colocar aditivo aqui, vai vazar? Vai prejudicar um monte de coisa? Vai, mas é porque já tá tudo enferrujado lá dentro, tá? Na hora que a gente vai fazendo o diagnóstico aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, como eu já tinha mostrado aqui, ó, então já tá lá dentro do carro. 9.8 bar, 142 PSI, tá certo? 9.8 tem que dar mais ou menos aqui. 148 PSI tem que dar bem próximo aqui dos 150. Dá a partida aí, Tom. Pode parar. Bom, acho que nem precisa falar, né? Dos 9 bar, tá certo? Ó, lembrando que limite mínimo de uso, tá certo? Não é que se tiver perto, mesmo que aqui não tá perto, né? Aqui tá com 50 e poucos PSI. Ele precisa de 142 no mínimo, tá certo? Essa compressão aqui tá vazando. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar esse relógio aqui, ó. E vou montar outra máquina, porque... Gente, segura aqui pra mim.
Outra coisa que eu queria falar. Beleza, descobri aqui que a compressão tá baixa. Mas por que diagnóstico é caro? Tem um pessoal aí que acha que diagnóstico é roubo, né? Foi o que falaram pra gente, pelo menos. Que fazer diagnóstico, cobrar pra fazer diagnóstico é roubo. Até porque o tempo que eu tô fazendo diagnóstico aqui, eu não tô trabalhando, né? Mas, o que acontece? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou injetar fumaça aqui com aquela máquina de fumaça para eu saber para onde que essa compressão tá indo. Eu consigo saber isso, entendeu? Eu tenho que ver se não tá... Se eu tiver com um cilindro aqui 2 em PMS e tiver passando aqui, saindo na vareta do cárter, é um problema de anel, um desgaste prematuro de camisa, tá certo? Se eu tiver injetando fumaça aqui e sair em outro cilindro e tiver PMS, eu sei que está passando pela junta. Eu posso passar um diagnóstico assertivo para o cliente para falar para ele que se é só cabeçote, se é tudo, eu consigo passar, tá certo? Só que isso tudo leva tempo e investimento, que no caso são as ferramentas, tá certo? E é por isso que diagnóstico não é de graça, não é só ver qual que é o problema, não é só ver. O só ver o problema, o diagnóstico, tá? Pode demorar 5 minutos. Já chegou o caso, inclusive tem uma avaliação no Google disso daí, nossa, do diagnóstico durar 15 segundos, entendeu? Literalmente 15 segundos. O cliente chegou aqui com barulho no carro que ninguém achava, a gente na hora viu que o parafuso do coxinho estava solto, a gente apertou, foi o tempo do cliente chegar no final da rua que estava indo pro ponto de ônibus, a gente ligou e ele voltou. Foi 15 segundos de diagnóstico, tá certo? Do mesmo jeito que já ficou o carro aqui uma semana, a gente apanhando do carro, entendeu? Procurando, faz esse teste, já chegamos a comprar ferramenta só para fazer teste específico em carro, entendeu? Diagnóstico aí que se for cobrado 300, 400 reais e a ferramenta é que custa mais de R$1.000, tá certo? Então cuidado antes de chamar alguém de ladrão, tá bom? Mas vamos passar esse vídeo aqui também, vai ser mandado para dona do carro, tá certo? Para informar que o pior, na verdade para confirmar, tá? Porque pelo barulho, porque tem muita gente que acha que é ignorância do mecânico. Quando o carro chegou funcionando desse jeito, eu peguei e falei, bom, ele já sabe, na minha concepção, o cliente já sabia do tamanho do problema que tinha aqui. Mas o cliente estava tão tranquilo, que aí eu falei, gente, e esse barulho? Aí foi quando começou, que esse carro é meio xoxo, e eu piso e ele não vai, entendeu? Aí começou a fazer mais sentido, começou a encaixar, porque eu já estava achando que estava com a junta queimada pelo barulho. E aí se ele fala que pisa e o carro não desenvolve, o que pode estar acontecendo? Se a compressão passa de um cilindro para o outro, não tem combustão direito, ou boa parte da mistura ar-combustível, daquela combustão, passa para o cilindro entre os cilindros, tá certo? Então o que acontece? Dá um desempenho ruim, o carro falha, esse carro falha muito, entendeu? Vou até depois colocar a vela aqui e fazer um vídeo desse carro funcionando, para vocês terem noção do tanto que ele bate, né? Ele nem bate, mas ele apanha, tá bom? Então, aí beleza, aí o cliente pegou e comentou, que aí quando eu tava na estrada que ele acendeu a luz da temperatura, gente, Fit não tem ponteiro, quando ele acende a luz da temperatura, o vermelhinho, é que já danou tudo, entendeu? Tem até um cliente nosso aqui que sempre brinca, ele não devia ter luz de temperatura, devia ter uma mãozinha assim e outra assim, né? Que sai uma mão lá do painel. E depois que aconteceu, depois que acendeu a luz da temperatura, não é que ele passou, esse carro aqui, por exemplo, a ventoinha dele aciona ali 98 até 100 graus, ele aciona. Não é que ele acendeu a luz da temperatura porque passou ali de 100 graus, é porque passou muito, tá bom? Passou muito é porque o carro realmente ferveu, porque o carro tá seco. Vocês podem olhar aqui, ó, é só ferrugem e barro e seco, 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 seco. A única coisa que parece que foi mexida nesse carro aqui foi as velas, tá? Que parece ter sido trocada faz muito tempo. Ela falou que a correia foi mexida, mas a correia tá cantando e tá desgastada. Não sei o que realmente foi mexido. Mas a notícia que a gente tem que passar para ela aqui é essa. Tá com baixa compressão. Eu vou acabar, acho que nem fazendo o teste de fumaça mostrando, porque o Tom precisa finalizar outro carro, tá certo? Mas é por isso, gente. Às vezes você chega com um carro aqui para fazer um diagnóstico de vazamento, essas coisas, e
Pra gente que acompanha, vocês que acompanham a gente aí todo dia, que vocês estão cansados de ver vídeo de problema de carro diferente, o que acontece? Vocês já têm noção. Tem gente que realmente não tem noção que tem que olhar a água do carro, ou onde tem que olhar, entendeu? Já viram aquele meme da menina completando a água do carro, colocando aqui dentro da tampa aqui do óleo? Pois é, às vezes parece zoeira, mas pode ser que em algum lugar seja verdade, tá certo? Porque tem gente que realmente não tem noção, tá bom, gente? Então, na hora que a gente vai fazendo a sangria ali do Azira, a gente vai fazendo ali com o Tom, eu volto pra vocês pra mostrar a sangria pelo scanner. Bom, gente, esse carro aqui, como eu falei pra vocês, a gente faz a sangria nele via scanner. Por que o Tom tá ali puxando no vácuo? Porque já fizemos de tudo, estamos repassando todas as rodas. Na hora de fazer, ó, tanto que vocês podem ver, ó o que eu tenho aqui na minha mão. O sangrador. Ali, ó, tá vendo aqui, ó, a posição do sangrador? Quanto de fluido que sai? Nada. Já desconectamos aqui, tinha um resquício de fluido bem podre. Já desconectei aqui, não pingou nada. Então a gente tem que ver se a gente não tem nenhuma obstrução aqui no caminho, tá certo? Porque todas as rodas estão sendo fluidas, a gente tá conferindo tudo de novo. Só que nessa roda aqui em específico, deixa eu até ver uma coisa aqui que eu não tinha visto. A pastilha aqui tá meia vida, quase inteira, né? Deixa eu ver aqui a outra, porque senão ele provavelmente estava freando com uma roda só atrás. Aqui, ó. Essa aqui tá um pouquinho mais desgastada. Essa aqui saiu fluido, aquela não. A gente vai repassar com vácuo em todas. Já passou nas 3 e aquela ali vai deixar por último. E vai puxar até a hora que sair fluido ali. Tá certo? Se não sair, o que acontece? Tem que desmontar a caixa de ar e pegar ali embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bem aqui, ó, fica a saída lá, que ali tá o módulo do ABS, fica a saída que vai lá pra roda. A gente vai ter que desmontar tudo isso aqui pra pegar a tubulação que vai lá pra trás, pra gente bater um ar comprimido, alguma coisa, e ver se desobstrui, certo? Divertido, né? Bora lá que é só BOzinho. Bom, já passamos aqui pro cliente, ele autorizou fazer o serviço aí pra gente verificar. O Tom, coitado, tirou aqui a caixa de ar, ele achou até que ia ficar fácil. Mas com a caixa de ar, obviamente, não dá pra fazer, tá certo? Mas ele fica bem escondidinho ali, tá certo? Tirar aqui, ó, pra quem... Essa aqui tira na frente. Pra quem não sabe, do cilindro mestre saem 2 tubulações, tá certo? Que são essas duas que entram aqui, ó, na lateral, que são as válvulas que são a entrada, e aqui saem as 4 pra roda. Dianteira esquerda, aqui nessa ponta aqui, ó, dianteira direita, traseira esquerda, traseira direita. Fechou? Como nossa traseira direita? É isso aqui. É que eu tô olhando ao contrário na filmagem, mas é isso. Traseira direita aqui a gente vai tirar para ver se consegue desobstruir, tá certo? O porquê que isso acontece? Falta de troca de fluido. Aquela goma que faz ali, ela obstrui ou a goma ou até a própria oxidação, tá bom? A gente vai verificar ali, só que aí tem mais um porém. Matheus, tiramos ali a tubulação ali e a gente abre a tubulação lá, a gente bate ar comprimido. Se ela tiver totalmente desobstruída, onde que vai estar essa obstrução? Aonde, Thomas? Oi? Se a gente tirar ali, vamos ver se o Thomas tá esperto. Você já Como começou ele a passar tá com pressão. vergonha? Onde que vai estar a obstrução? Se a gente tirar ali e tiver livre o caminho, onde está a obstrução? No módulo, na saída, tá certo?
Porque ali no módulo, gente, a gente tem a unidade hidráulica, onde tem as válvulas de entrada e de saída. Se não tiver, se a gente desconectar ali, presta atenção, desconectamos aqui na saída do módulo e desconectamos lá na entrada da pinça. Batemos o ar ali, puf, e tá saindo totalmente livre, é um problema aqui na válvula de saída do módulo do ABS. Ah, Matheus, isso é fácil de arrumar? Não faço ideia. Quando deu problema no módulo do meu carro, quando eu tinha um Azira igualzinho esse, eu não achei ninguém que mexesse. Eu achei muita gente que prometeu resolver. Ninguém resolveu, tá certo? No final, morre um módulo novo. Há 2 anos atrás, que é quando eu tinha o meu, era 17 mil. Não sei se hoje pelo menos o carro tá mais valorizado. Não sei se hoje na Hyundai quanto que eles vão estar pedindo, ou se tem, tá bom? Senão a gente acaba tendo que recorrer para desmanche. Mas é uma suposição, tá certo? Esperamos que seja só a tubulação mesmo, que é mais simples para todo mundo, porque se for um módulo, esse carro aqui provavelmente vai ficar um tempinho aqui, até a gente achar um módulo. Que é de praxe já a Hyundai dá problema no ABS, certo? É esse mesmo, né? Conseguiu ali para confirmar, vai tirar aí e a gente vai tirar lá. Depois a gente traz a continuação do diagnóstico. Bom, gente, dando sequência aqui, como eu tinha comentado com vocês, falado ali já da roda traseira, seguimos aqui no diagnóstico do Azira. Então o que acontece? Só pra gente entender, a gente já fez, a gente tirou a conexão que sai do módulo do ABS até a roda, a gente desmontou e desobstruiu tudo, tá? Livre a passagem, tá certo? 100%. E também a de entrada, até a parte que entra, também tá correta, até porque esse carro aqui, ele trabalha em X, né? Então saem 2 caninhos ali do cilindro mestre, acho que eu cheguei a filmar isso, né? Um sai para dianteira esquerda e traseira direita, e um sai para dianteira direita e traseira esquerda. Ele trabalha assim cruzado, tá bom? Tanto que na hora que a gente coloca para fazer a sangria aqui, ele começa roda dianteira esquerda, roda traseira direita, tá certo? Roda dianteira direita, roda traseira esquerda. Só que o que acontece? Não sai fluido lá de jeito nenhum. E aí a gente tava pensando que era uma obstrução, tudo certinho, mas aqui a gente detectou um problema de válvula. Por quê, ó? Eu vou colocar aqui, ó, teste da válvula traseira direita. Vou iniciar, tá certo? Vou dar continuar aqui, ó. Ele pede para eu apertar o freio, ó. Vou até colocar o pé um pouquinho aqui pro lado para vocês entenderem. E eu vou dar continuar aqui, ó. Ele faz o barulho, ó, mas o pedal nem ameaça mexer, tá certo? Eu vou fazer de novo só para vocês verem, ó, o que ele deveria fazer. Por que o pedal deveria mexer? Na hora que ele dá a roda bloqueada, ele tem que empurrar o meu pé contra o pedal, tá certo? Ó, livre. Quando ele dá bloqueada, ele tinha que mudar o ruído e fazer força aqui no meu pé, tá certo? Eu vou mostrar, por exemplo, a da dianteira esquerda. Aqui, ó. Continuar. Pressione o freio. Ó, vou colocar o pedal aqui para vocês verem. E pressione continuar. Tá vendo que mexeu? Ele empurra. É isso que eu tô fazendo força, tá certo? Quando ele dá bloqueado, o ABS ele tem que aliviar, entendeu? É como se ele estivesse simulando um travamento de roda, entendeu? Ele dá roda livre, bloqueada e livre de novo. Então aqui a gente já sabe que o problema é no módulo do ABS. O meu teve problema também. Já teve 2 clientes nossos que tiveram problema no módulo do ABS. É bem crônico nesse ano aqui de carro. E o pior é achar que mexa com isso, né? Infelizmente no meu eu nunca achei ninguém que mexesse. Tive que acabar trocando, tá bom? Não dá pra comprar original, tá? Sendo bem sincero com vocês, o meu foi trocado por um módulo de desmanche, tá? Porque o original na Hyundai é 17 mil. Então vamos passar para o cliente a triste notícia.
Bom, gente, passando aqui rapidinho, já tô em casa, tá? Hoje é sábado, tô só fazendo a finalização aqui do vídeo para pedir pra vocês darem like e se inscrever. Ontem, sexta-feira, infelizmente não deu pra finalizar lá no Cine, mostrar como ficou. Muita correria, fiquei até mais tarde lá para entregar carro para cliente, tá bom? Como o Camilo acabou se ausentando essa semana e na próxima também, porque ele teve um probleminha lá com a mão, vocês já viram que tava ruim, né? Não vou entrar muito em detalhe porque ele não gosta de passar muito das coisas assim, tá bom? Mas dá um joinha aí, se inscreve aí no canal. Acho que esse vídeo ficou bem longo, a gente conseguiu mostrar bastante diagnóstico legal de motor, ABS, tá bom? Bom, é isso. Pedi pro Emerson colocar o telefone aqui, 981637546, e-mail mecanicohelp@hotmail.com. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.